sou o Alessandro Marinho, as pessoas me chamam de Alê, e eu tô aqui hoje para contar a história de propósito, da busca de um propósito. O despertar veio há mais ou menos 1 ano atrás, essa questão do propósito, de buscar o propósito, de fazer alguma coisa diferente, essa inquietude muito que a Gisana falou, era algo que também estava me incomodando, né? Precisava mudar. Sempre trabalhei no mundo corporativo a vida toda, por mais de 20 anos, e de um tempo para cá eu achava que eu podia fazer muito mais pela minha história, pela história da minha família e pelas pessoas que fazem parte do meu convívio social. E aí quando eu comecei a resgatar, né, ao longo do tempo, desses quase 40 anos, eu vou completar 40 anos agora, dia 28 de dezembro, me veio um monte de coisa, me veio um monte de situações. E aí eu falei, bom, encontrar o meu propósito não é uma história só minha, é uma história de outras pessoas que passaram pela minha vida, né? E o quanto essas pessoas, elas foram representativas em algum momento. Então, isso começa em 88, mais ou menos, quando meu pai faleceu, né? Era muito pequeno, acho que eu tinha 8 para 9 anos, mais ou menos. Ele saiu para trabalhar, ele era policial militar e no dia seguinte ele não voltou. Então aí foi o primeiro despertar. Sabe quando sua vida vira do avesso, você fala assim, putz, e agora? Não tinha muita noção das coisas ainda, né? Minha mãe até conta que no velório do meu pai eu não chorei. Eu fui chorar 3 meses depois, né, quando talvez a ficha tivesse caído. Só que aí a gente teve a sorte de ter uma pessoa que é uma guerreira, que nos conduziu pela vida, o tempo todo. E deu pra gente a oportunidade de escolher as coisas boas. De falar, vai lá e faz. E aí eu comecei a resgatar um monte de coisa e 1 ano depois da morte do meu pai, eu descobri a minha primeira grande oportunidade, que era estudar no colégio militar, né? E aí tinha que fazer um vestibular, eu fui lá, minha mãe me levou, era aqui na Cruzeiro do Sul. Quando eu cheguei lá, fiz a prova, saí e tal. Ela falou, e aí, você passou? Eu falei assim, eu acho que eu passei. Então tá bom, eu fiz uma promessa pra você, ó, se você passar, você vai ter que cumprir a promessa, mas até então ela não falou qual era a promessa. Você imagina, eu, né, ali com quase 10 anos, passei e ela falou assim, então, agora a promessa é a seguinte, você vai ter que levar uma vela do seu tamanho lá na capela de Santo Expedito. Eu falei, porra, mãe, sério mesmo que você vai fazer eu fazer isso? E eu me lembro dessa cena até hoje, eu segurando aquela vela no metrô e minha mãe do meu lado, toda orgulhosa. Leva lá a vela. Levei a vela e tal, estudei na escola lá no colégio militar até o primeiro colegial. Tinha bolsa de estudos integral, né, porque meu pai faleceu em serviço. E foi fantástico, assim, foi uma experiência de vida magnífica, né? Até brinco com minha esposa que os meus filhos deveriam estudar lá, mas o Matheus, de 8 anos, ele fala, pelo amor de Deus, papai, não me põe no colégio militar, né? Mas realmente foi uma história legal. E daí eu resolvi sair de lá porque, de novo, essa quietude de querer fazer as coisas, e eu achava que eu tinha que trabalhar, que já estava na hora de trabalhar, e minha mãe, não, fica lá, eu aguento, ela costurou a vida inteira, sabe? Sempre foi uma empreendedora. E aí eu falei, não, eu quero sair. Aí, qual era o jeito de eu sair? Eu tinha que repetir de ano. Porque se eu repetisse de ano, eu perdia a bolsa. E aí foi isso que eu fiz. Eu repeti de ano. Eu nunca te contei isso, mas estou contando agora. E resolvi trabalhar, né? Mas aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer da vida? Eu não sabia fazer nada, só estudava. Aí um belo dia ela falou assim pra mim, leva essa carta aqui no correio pra sua avó. Isso foi em 1996, a minha avó paterna tinha se mudado pro interior após a morte do meu pai. Fui, era perto de casa o correio. Aí quando eu voltei eu vi assim uma loja, sabe essas lojas que vendem bugigangas pra, sei lá, montar uma quitanda, um mercadinho, essas coisas todas, estava escrito assim, num tacho daqueles de fritar pastel, precisa-se de rapaz. Aí eu olhei pra mim e falei, bom, não dá pra entrar assim, né? Fui até em casa, troquei de roupa, falei, acho que eu arranjei um emprego. Cheguei lá, lembro até hoje, o nome dele é Edson Marques, ele continua no mesmo lugar, virou amigo nosso. Aí entrei na loja, olhei aquele monte de coisa e tal, falei assim, eu vim aí por causa da placa. Aí ele, tá bom, o que você sabe fazer? Nada. Não sei fazer nada, mas eu aprendo rápido. Então tá bom. Quanto você quer ganhar? Falei, caramba, e agora? Pergunta, né?
Falei, já vou chutar lá em cima, R$100. Aí ele falou assim, entendi. Tá bom, vou pensar. Eu falei, eu moro aqui do lado, você não vai nem precisar gastar dinheiro com condução, almoço, nada, aqui do lado. Volta aí à tarde. Aí cheguei em casa e falei pra minha mãe, acho que vai dar certo, hein? Aí liguei pra ele falou, não, pode vir. Quando eu cheguei lá, ele falou, você está contratado. Só que ele não me pagou R$100. Ele me pagou 150. E aí a gente, a partir dali, construiu uma história juntos. Ele me deu muita oportunidade, né? Eu comecei na loja como auxiliar, e aí antes de sair de lá, ele deixava a chave da mão na minha loja e falava, eu vou viajar e você toca um negócio aí pra mim. Bem novinho ainda. Passei por outras empresas, sempre aproveitando as oportunidades, Cinemark, né, e outras empresas aí que fizeram parte da minha vida. E em 2001, uma outra pessoa apareceu. Era uma tarde de domingo, final do expediente, eu tinha feito a abertura do cinema, eu era gerente do cinema, e falei assim, acho que eu vou ficar mais um pouquinho. E aí fiquei lá destacando o bilhete das pessoas que passavam, né? Sua sala é tal, e tava lotado e tal. E de repente passou, eu olhei assim, sabe, aquele lobby do cinema lotado, eu encontrei essa pessoa lá, dei aquela olhada, falei, sei lá, né, trabalhando, mas tá olhando pra mim, tô olhando pra ela. Ela passou por mim, entregou o ticket, eu falei, bom filme. Aí ela, obrigado. Aí na hora que eu olhei pra trás, ela também olhou. Aí eu vi a sala que ela entrou. Aí eu, fica alguém aqui. Foi lá na sala, a sala tava lotada, o filme era péssimo. Ela na primeira fileira, aí uma menina que tava do meu lado, a Janaína, ela virou pra mim e falou assim, o que você tá olhando tanto aqui? Eu falei assim, não, nada não. Você tá olhando alguma coisa. Eu falei, tava aquela moça ali, sentadinha ali. Ela, conheço, minha professora de Crisma. Eu, sério? Demorou, então você vai pegar o telefone dela pra mim. Então ela foi a nossa cupida, né? E aí já são 18 anos, 2 filhos, e a gente nunca se largou. Então ela meio que é minha sócia e o grande amor da minha vida. Por que eu quero falar isso? Porque o propósito a gente só encontra quando a gente tem pessoas que sonham com a gente. Esse é o grande ponto. E aí a gente começou a construir a nossa vida ali. Minha mãe não acreditava muito que eu ia namorar com ela, não. Eu falava, mas não vai dar certo, você não fica com ninguém, no fim tá aí, né? Temos 2 filhos lindos, o Matheus e a Valentina, e a gente caminhou sempre unidos até agora. De lá para cá, algumas pessoas que já não estão mais aqui foram marcantes na minha vida. E aí a minha carreira começou a ser impulsionada a partir do momento que um ex-diretor que já falecido virou para mim e falou assim, trabalhe duro, que a vida será generosa com você. Eu nunca esqueço disso. Ele se foi muito cedo, com 60 anos. Era uma pessoa que eu admirava demais. E de lá eu botei um objetivo e falei assim, cara, daqui pra frente eu vou chegar onde eu quero chegar. O tempo passou, a carreira foi evoluindo, eu fui subindo, chegando aos cargos que eu queria, ganhando bem, né? Tava passando por um momento muito, muito feliz e aos 35 anos me bateu uma neura. Eu falei, putz, acho que eu vou morrer. Por quê? O meu pai morreu com 35 anos e o Matheus já tinha nascido. O Matheus estava com 3. E a única coisa que eu olhava para ele e falava assim, puta, será que eu vou morrer esse ano? Será que ele não vai ter... Né? Será que ele vai passar pela mesma história que eu passei? Porque um ano antes, o meu padrinho de casamento, que era meu primo, também faleceu, né? Com 35 anos. E aí falei, agora ferrou, eu vou morrer. Bateu uma neura. E aquele ano foi o ano mais difícil para mim. Passou os 35, graças a Deus, né? Foi. Eu comecei a buscar dentro de mim uma espiritualidade que era algo que também era uma inquietação. Eu precisava daquilo. Eu precisava entender a minha existência aqui, entender o meu papel, né, o que eu tinha que fazer pelas pessoas e assim por diante. E aí eu comecei a descobrir o meu propósito. E ele veio crescendo, crescendo cada vez mais. E qual é o meu propósito? O meu propósito de vida é impactar as pessoas positivamente. Seja com um abraço, seja com uma conversa, seja com uma orientação,
seja com um conselho, seja para puxar a orelha, como eu puxo a orelha do meu irmão várias vezes, né, que hoje a gente é sócio. Mas é impactar a vida das pessoas, é poder impactar a vida de vocês aqui hoje com a minha história, contando um pouquinho dela. De um ano para cá, mais ou menos, quando se intensificou a busca pelo propósito, eu já tinha montado uma empresa também, de educação financeira, só que eu estava tocando 2 vidas paralelas, o corporativo mais essa empresa. E aí eu falei para Thaís, não vai dar, eu preciso me dedicar àquilo que eu acredito. E no melhor momento da minha carreira, ganhando muito bem, né, super confortável, tendo tudo que a gente poderia ter, falei, cara, eu vou pedir demissão. Assim como a nossa amiga. Vou pedir demissão porque eu preciso fazer alguma coisa para mim. Eu preciso, sabe, soltar, me libertar dessas coisas que me incomodam. Essa ideia foi maturando, eu conversei com o chefe meu, ele me auxiliou nesse processo e a gente chegou numa decisão conjunta na empresa. Eu ajudei a fazer toda a transição, entrevistei a pessoa que ficou no meu lugar e por conta disso a gente fez um bom acordo e há mais ou menos um mês eu estou me dedicando só aos negócios que a gente tem, né, que é a empresa de educação e a empresa de investimentos do meu irmão, que já tem 8 anos já. E olha que foi um mês que eu trabalhei pra caramba, de uma forma tão intensa e não recebi nada. Só que eu tô feliz, né? Eu me preparei para esse momento. Tanto é que eu até falei com o meu ex-chefe agora um mês atrás, o senhor Edson Shimada. Aí ele falou assim, mas como é que você tá? Eu falei, pô, trabalhei o mês inteiro, mas não ganhei nada. Ele perguntou se eu tinha ficado rico, né? Eu falei, quem me dera, né? Rico só se for de amor e esperança, isso já tá bom. Aí ele assim, mas não esquenta não, tem gente que nem trabalho tem, então se sinta feliz. Eu falei, nossa, que feedback, hein? Bom, você conhece, né? Vindo dele, eu falei, mas positivo, vamos continuar em frente. E nessa busca do propósito, algumas pessoas também apareceram na minha vida, né? A minha coach, que é a Isabela, teve um papel, assim, fundamental, que me trouxe, sabe, uma visão de mundo que eu estava muito poluído, que eu não conseguia enxergar, a minha irritação com as coisas, com as pessoas, as minhas respostas atravessadas. E eu melhorei tudo isso, porque eu me permiti melhorar. Né? Eu falei assim, cara, se é para viver isso, então que seja verdadeiro. E ela me mostrou esse caminho. Né? E outras pessoas também que hoje fazem parte do meu convívio. Então, o que ela me ensinou? Né? Entender o seu propósito, não só buscá-lo, mas entender e praticar é importante. Você precisa ser mais presente. E eu aprendi a ser mais presente. E aí eu tomei uma outra decisão. Eu falei, já que eu vou empreender, eu vou desapegar. Né? Falei, eu vou andar de Uber, eu vou procurar extrair o melhor do que eu posso das pessoas, eu vou me despir de tudo aquilo que eu acho que é legal, mas que é tudo bem material, no fim das contas, e vou trabalhar por esse propósito. Eu vendo curso hoje a preços populares, eu vibro com cada curso que eu vendo. R$19, R$29. Mas não é pelo dinheiro, é pelo impacto que eu estou dando na vida de alguém. Então, quando eu olho alguém lá de Manaus que comprou um curso na minha plataforma, eu falo, minha missão está sendo cumprida. Eu estou ajudando essa pessoa a ser melhor. Esse é o grande ponto. E no Uber, vou dizer para vocês, são 20 minutos de trajeto ida e volta. Eu tenho muitas histórias para contar. Já dá para escrever um livro. Eu já conheci professor de xadrez e aprendi muito mais de xadrez em 20 minutos do que eu aprendi em 40 anos. Eu já troquei receitas com, né, até contei para minha mãe hoje, troquei receitas com o senhor que me levou essa semana, porque ele adora cozinhar e eu também, tenho até uma tatu de cozinha aqui. Conheci uma moça que faz buffet e tem 3 formações e não tem vergonha nenhuma de falar que é Uber. Então, eu procurei estar presente, conectado com essas pessoas para também entender a história delas, o que levou aquelas pessoas a tomarem aquela decisão. E o quanto isso tem me enriquecido, o quanto isso tem me ajudado no meu propósito. Né? Dei uma orientação financeira na sexta-feira, no meio do caos que a gente viveu lá na empresa, porque a corretora que a gente era afiliado simplesmente foi interditada pelo Banco Central às 10 para as 9 da manhã, antes da gente abrir as operações de mercado. E a gente teve que agir muito rápido naquele dia para atender todos os nossos clientes que investem conosco, porque todo mundo ficou desesperado, e agora o que vai acontecer?
E ainda assim eu tive cabeça de, por 20 minutos, dar uma orientação profissional para uma pessoa que me disse: eu estou perdida, fui demitido, não sei o que fazer. Eu falei: cara, eu preciso cumprir minha missão mesmo no caos. O caos pode esperar um pouco, mas ele precisa da minha ajuda. Então foram 20 minutos ali também presentes. O propósito me mostra que eu preciso ter mais atenção aos detalhes. Detalhe de tudo, né? De tudo aqui, ó. Preciso estar mais presente, ter atenção aos detalhes, preciso saber ouvir. O quanto saber ouvir faz com que a gente fique empoderado. O quanto saber ouvir contribui para que a gente dê para o outro uma palavra que realmente vai valer a pena. A gente precisa fazer esse exercício diariamente, né? Não sou dono da razão, não sou dono da verdade, e para mim, aquilo que vale é quando alguém chega e fala: eu tenho dúvida. Ou quando eu chego e falo para alguém: eu não sei tudo. Porque o amanhã, o aprendizado continua. Ou no próximo minuto, no próximo segundo. Acho que a busca pelo propósito está muito baseado nisso, né? Do quanto você quer estar presente, conectado com a vida e com as pessoas. E do quanto cada pessoa contribui para que você atinja o seu propósito. Essa é a minha história, a história que eu estou construindo, assim como todos os que já falaram aqui. E muito obrigado por terem me ouvido.